Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Thaís Najara. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício número 2, que trata aí sobre as doenças virais, tá bom? Então acompanhe aí a correção do exercício. A questão 1 desse exercício diz o seguinte: uma pessoa foi diagnosticada com uma virose, ou seja, uma doença causada por vírus. Logo, podemos concluir que ela apresenta uma doença causada por, letra A, um organismo procarionte. É verdade que os vírus eles apresentam célula procarionte? Não, tá, gente? Vírus não tem célula, tá? Então não seria a letra A. B. Causada por um organismo eucarionte? Não também. Eucarionte e procarionte são tipos de células. Se os vírus não têm células, não vai ser nem a alternativa A nem a B. C. É causada por um organismo autotrófico? Os vírus, eles são seres capazes de produzir o próprio alimento? Não, né, gente? Então não é a letra C. D. É formado por um organismo unicelular, ou seja, que possui uma única célula? De modo algum. Vírus não tem células. Então seria a letra E. É causada por um organismo acelular. Esse A significa negação, tá? Celular vem de célula. Quando aparecer um A antecedendo aí uma palavra que você já sabe o significado, ela significa negação. Então, é causada por um organismo acelular, que não possui célula. A resposta certa é a letra E. Agora vamos para a questão número 2, que caiu até no Enem em 2001. A partir do primeiro semestre de 2000, a ocorrência de casos humanos de febre amarela silvestre extrapolou as áreas endêmicas, com registros de casos em São Paulo e na Bahia, onde os últimos casos tinham ocorrido em 1953 e 1948. Para controlar a febre amarela silvestre, ou seja, aquelas que ocorrem nas áreas florestais, e prevenir o risco de uma reurbanização da doença, ou seja, que ela venha para as cidades, foram propostas as seguintes ações. 1. Exterminar os animais que servem de reservatório do vírus causador da doença. 2. Combater a proliferação do mosquito transmissor. 3. Intensificar a vacinação nas áreas onde a febre amarela é endêmica e em suas regiões limítrofes. É efetiva e possível de ser implementada uma estratégia envolvendo. Ok, então a questão 2, ela vem falando sobre a febre amarela silvestre e ela te dá várias medidas aqui. E ela pergunta qual dessas medidas é eficiente, é possível de ser efetivada de modo a controlar a doença na área silvestre e prevenir o risco de ela migrar para a área urbana. Tá? Então vamos ver aqui. É uma medida efetiva você exterminar os animais que servem de reservatório do vírus causador da doença? Quem são esses animais nas áreas silvestres? Geralmente são os primatas, tá? No caso, os macacos. É uma medida efetiva eu exterminar todos os macacos? De modo algum, né, gente? De modo algum. Na verdade, os macacos eles são vítimas também do vírus. Eles vão adoecer e muitos deles vão morrer. Quando você encontra numa região muitos macacos mortos, isso pode ser um sinal que a doença está naquele local. E aí você sendo alertado, isso serve como alerta, você pode tomar algumas medidas. Que medidas seriam essas? Intensificar a vacinação naquela região, tá? Então, você exterminar os animais que servem de reservatório do vírus não é uma medida efetiva, tá? É uma péssima ideia, uma péssima medida. 2. Combater a proliferação do mosquito transmissor. A febre amarela, ela é uma doença viral que precisa de um vetor para chegar até você. O que é um vetor? É um transmissor, tá? Então, no caso da área urbana, ela é transmitida através do mosquito Aedes aegypti e na área silvestre, ela é transmitida pelos mosquitos dos gêneros Aemagogos e Sabetes, tá? Você tentar combater a proliferação desse mosquito é uma medida efetiva, é uma medida que dá para ser implementada.
Já agora aqui o item 3, intensificar a vacinação, né? Eu aumentar a vacinação nas áreas onde a febre amarela é endêmica e nas suas regiões próximas é uma medida efetiva e possível de ser implementada? Com certeza, a vacinação é a melhor forma de prevenção, tá? Então, as medidas aqui que dá para ser feita seria a 2 e a 3. Então, você marcaria aqui, ó, as ações 2 e 3 apenas, tá? Seria a letra D. Vamos agora para a questão número 3. Sobre viroses e vírus, marque a alternativa correta. Todos os vírus são capazes de provocar doenças em seres humanos? Não, tá, gente? Todos os vírus não. Lembrem-se que os vírus são altamente específicos, então eu tenho vírus que só causam doenças em plantas, outros que atacam bactérias, outros que atacam outros animais, tá? Mas nem todos os vírus eles vão provocar doenças em seres humanos, não. Apenas um grupo é que consegue infectar os humanos. B. As viroses são transmitidas exclusivamente por via respiratória? Todo vírus, ele só consegue ser transmitido através da via respiratória? Não, né, gente? Existem várias viroses que são transmitidas aí, por exemplo, pelo ato sexual, pela via sexual, através das relações sexuais. Então, isso aqui não é verdade, tá? Eles podem ser transmitidos de outras formas também. C. A dengue e a gripe são exemplos de doenças causadas por vírus? Com certeza, tá? A dengue, ela é uma doença viral que precisa, no caso, de um transmissor, no caso é o Aedes aegypti, e a gripe, ela também é uma doença viral, mas que não precisa de um transmissor, ela é transmitida aí diretamente pelas vias respiratórias, mas todas elas são doenças virais, então a resposta certa seria a letra C. Vamos entender por que a letra D e a E estão incorretas. A tuberculose é uma doença viral que afeta os pulmões. Errado, tá? A tuberculose não é uma doença viral, ela é uma doença bacteriana que afeta os pulmões. É até causada pela bactéria, pela Mycobacterium tuberculosis, tá? É o nome da bactéria que causa a tuberculose. E todas as doenças virais apresentam um tratamento específico para eliminar o vírus. Incorreto, tá? Quando você tem uma virose, não existe um tratamento específico para você conseguir eliminá-la. Você pode tentar ali tomar bastante líquido, se alimentar bem para ajudar a fortalecer o teu sistema imunológico, mas não existe um tratamento específico, uma medicação específica, tá bom? Quem elimina o vírus aí, quem dá conta do vírus é o sistema imunológico. Então, a questão 3 é a letra C. Vamos agora para a questão 4. Observe a figura a seguir, onde está representado esquematicamente o vírus HIV e analise as afirmações. Então, aqui ele te dá a estrutura viral, né, do HIV, do vírus que causa a AIDS, e ele vai te fazer algumas afirmações aqui, que é que você verifique quais são corretas, tá? Então, a estrutura indicada em A aqui, ó, essa estrutura indicada em A, corresponde a uma camada lipídica do envoltório do vírus? Sim, tá, gente? Esse aqui é o envelope viral e ele é formado, ele tem aí na sua constituição os lipídios, que são gorduras, tá? Ele é formado aí por uma parte lipídica. Também tem proteínas, pode ter proteínas, mas ele é uma camada lipídica, tá? Então, a letra A tá correta. B, a estrutura indicada em B, aqui, ó, essas bolinhas em preto. É o núcleo do vírus? Não, tá, gente? Essa estrutura aqui, indicada em preto, é o capsídeo, ou conjunto de proteínas virais. Letra C. A letra C, essa região aqui, ó, ela assinala o DNA, que é envolto por proteínas. Essa estrutura aqui é o DNA que está envolto por proteínas? Não, tá, gente? O vírus HIV, ele é um retrovírus. O que isso quer dizer? Ele tem como material genético o RNA, tá? Então, tá incorreto porque ele está falando aqui na letra C que é o DNA. O material genético do HIV é o RNA. Então, a B e a C estão incorretas. D.
Essa estrutura aqui indicada em D mostra as proteínas responsáveis pela adesão à célula hospedeira? Sim, tá, gente? Essas aqui são as proteínas que se encostam ali, que se ligam aos receptores presentes na membrana plasmática da célula hospedeira e dessa forma o vírus consegue adentrar a célula. E a letra E indica moléculas da enzima transcriptase reversa. Essa estrutura aqui indicada em E são as enzimas transcriptase reversa? Sim, tá? Essas enzimas, o que elas fazem? Elas, dentro da célula, elas conseguem formar uma molécula de DNA a partir dessa molécula de RNA viral, tá bom? Então, estão corretas a letra A, D e E. Vamos ver qual alternativa vem trazendo essa sequência. A letra A aqui, ó, A, D e E. Então, você vai marcar a letra A, tá? Uma boa noite para vocês, gente. A gente encerra assim a correção do exercício número 2.